Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. E hoje a gente vai estar conversando sobre alguns cuidados que você tem que ter na sua loja virtual. Olá, sou Fábio Kisner da KC Brasil. Bem, esse vídeo ele vai ser para um público mais, não vou dizer seleto, mas que está com uma gestão um pouco mais atualizada. O que eu quero dizer com isso? É para quem não trabalha com RKW. O que é o RKW? Aquela fórmula de custo que é muito comum hoje em dia, que isso vem desde a década de 70, que é aquela margem de contribuição. Né? Por que esse vídeo não se aplica para quem trabalha com margem de contribuição? Porque normalmente quem trabalha com margem de contribuição trabalha com preço tabelado. Né? E as dicas que eu vou passar aqui é para quem já trabalha em cima do custeio, em cima do ciclo de vida do produto, que é a tendência atual de mercado. Né? Então, RKW hoje é obsoleto. Existem outras formas, na verdade, de definição de custo. Né? E por que isso tem a ver, na verdade, com a loja virtual? Primeiro ponto, vamos entender o que, na verdade, determina um preço em cima do ciclo de vida. Basicamente, a ideia que eu vou passar são não quando você está comprando um produto e simplesmente você revende esse produto. Né? Por exemplo, o Mercado Livre, alguma coisa nesse sentido. Não, estou falando em relação a alguns produtos que envolvem um ciclo de produção. Né? Ou seja, alguma situação mais que não é simplesmente simples, né? Ou seja, não é simplesmente pegar e revender. Ou seja, envolve algum processo interno dentro da sua empresa. Quando você ocorre esse processo interno dentro da sua empresa, seja ele algum procedimento interno ou uma produção de um produto, ou seja, ele sofre influência de custos indiretos, que vai determinar justamente o custo de produção, onde se aplicando vai se chegar ao preço de venda. Né? O que acontece, isso acontece muito com, por exemplo, gráficas digitais, empresas de comunicação visual que vendem banner, canecas personalizadas, almofadas, onde envolve um processo de fabricação. Então é muito comum nesse segmento, por exemplo. E onde que está o problema? Então, ao invés de você ter um preço tabelado, né, você tem que se basear em cima do ciclo de vida do seu produto. Por quê? O teu custo de produção ele oscila de acordo com a sua capacidade produtiva, seja do setor ou até mesmo de um funcionário em si, e isso automaticamente determina o custo de produção. Então, nos sistemas que a gente trabalha hoje com os nossos clientes, isso é bem claro. O quê? Então, por exemplo, eu vou fazer uma almofada, um cubo, uma caneca, uma coisa personalizada, um banner, onde forma largura e altura, o sistema automaticamente calcula o custo de produção e determina o preço de venda. Ou seja, não existe um preço tabelado. E a pedido de um parceiro nosso em Manaus, ele pediu para eu fazer alguns levantamentos de loja virtual que poderiam trabalhar nesse conceito, né, integrado com os nossos sistemas ali. E por incrível que pareça, eu achei bem poucas lojas que estão preparadas para isso. Né? A ideia não é fazer propaganda de loja, não vou citar o nome de nenhuma loja virtual, né? Mas me admiro hoje justamente a quantidade de lojas que trabalham aquele modelo tradicional que você manda o produto e o preço. Lógico, isso funciona muito para muitos, a maioria talvez dos segmentos, né? Ou boa parte dos segmentos aí de loja virtual quando trabalha com produto acabado. Né? Ainda assim, produto acabado sofre influência do ciclo de vida do produto dentro da empresa, seja o tempo de armazenagem, ou seja, isso ainda é controverso, mas é um pouco mais comum, digamos assim. A partir do momento que você trabalha em cima do ciclo de vida, né, ou seja, a loja virtual tem que mandar as informações, por exemplo, no caso de um banner, a largura e altura, o sistema vai calcular o custo de produção, no caso o software RP, e vai retornar para a loja virtual qual que é o preço correto. E existe alguma loja específicas para comunicação visual no mercado gráfico digital, e a gente observou que na prática a gente fez alguns testes e não estão trabalhando dessa forma. Né? Não estou dizendo que a loja virtual está errada, né? Pode ser que o cliente esteja errado, né? Não tem como afirmar isso. Né? Então, o que é que está sendo debatido aqui? Preço tabelado em loja virtual. Né? Para empresas que trabalham com processo de industrialização personalizado, volto a repetir, por exemplo, comunicação visual e gráfica digital. Não pode se ter esse preço tabelado. Isso nem numa loja virtual, nem dentro da própria empresa, né? Devido justamente ao processo do ciclo de vida do custo de produção. Por isso que eu falei, esse vídeo não vai atender a todas as empresas, porque muitas empresas ainda trabalham com RKW, com margem de contribuição ainda estão
com essa filosofia, infelizmente com essa filosofia no mercado. Então as empresas mais atualizadas entendem do que eu estou falando, por isso que eu falei que esse vídeo não vai ser para todo mundo. Então o que é basicamente o que tem que ser tomar cuidado? A hora que você for colocar uma loja virtual que realmente a internet, meios sociais está cada vez mais comum, né, tem que se pensar em fazer uma integração da loja virtual com o teu software ERP. E aí justamente é onde que eu observei uma certa dificuldade em encontrar algumas, existem, né? Não são poucas até, mas eu digo para você que a maior parte a maior parte das lojas virtuais não estão preparadas para esse nível de integração, né? E isso acaba justamente atrapalhando as empresas que estão num grau de maturidade de gestão mais avançada, que são as empresas justamente que trabalham com o seu custo baseado no ciclo de vida e não no RKW, a trabalhar com loja virtual. Então, já vai uma dica aí para o pessoal que trabalha com loja virtual que tem que se atualizar no mercado, não dá para ficar trabalhando dessa forma. Fiz uma pesquisa em lojas americanas, eles já estão mais preparados para trabalhar em cima do ciclo de vida do produto, né? Então, as lojas virtuais brasileiras estão desatualizadas em relação a isso. Então, quando você for basicamente montar a sua loja virtual, procure uma loja virtual, né, que trabalhe em cima, que seja permitido essa integração do ciclo de vida do produto, né? Muitas das lojas virtuais que eu perguntei, ainda não existe aquele processo de automatização, ou seja, eu tenho que ficar exportando arquivos para a loja virtual com o meu catálogo de produto, né? Quando que, a partir do momento que eu tenho uma integração, se eu coloquei no ERP um determinado produto, um novo produto que eu vou trabalhar no mercado, automaticamente já tem que estar habilitado na loja virtual, ou seja, tem que ocorrer essa integração. Então a loja virtual está indo muito para aquele segmento de caixinha, né? Ou seja, a mesma loja virtual para todos os clientes e está esquecendo justamente que existe a particularidade. Pode ser até a mesma loja virtual para todos os clientes, mas tem que ter uma plataforma de integração para poder justamente trabalhar em relação a essa forma, principalmente por causa do custo de produção do produto. Ou seja, não necessariamente todas as empresas vão ter produtos tabelados, né? Algumas sim, outras não. Mas empresas, principalmente gráficas, digitais, empresas de comunicação visual, né, se baseiam em cima do custo de produção, e esse custo de produção ele é muito volátil, ou seja, ele depende muito de como está o cenário da empresa naquele momento, né? Não vou dizer que vai ocorrer uma oscilação diária, mas ocorre. A partir do momento que entra um funcionário ou sai um funcionário da empresa, o custo indireto da empresa muda, consequentemente o preço de venda muda, né? Então a loja virtual ela tem que estar preparada para isso e não está, ou a grande maioria em si não estão preparados para trabalhar com essa nova filosofia de mercado, né? E dá uma olhada em relação às americanas, lojas americanas que eu olhei, todas elas existem formas mais inteligentes, não digo todas, mas as que eu pesquisei pelo menos, estão preparadas para trabalhar com um processo de integração um pouco mais qualificado que permite eu trabalhar com um valor sem ser tabelado, né, em relação a esse processo aí. Então você que está pensando em relação a abrir uma loja virtual e trabalha com um trabalho mais personalizado, ou seja, envolve um ciclo produtivo dentro da sua empresa, tome cuidado para evitar a tabela de preço. Se você hoje já utiliza a tabela de preço na sua empresa, você não vai concordar com o que eu estou falando, né? Porque você já está acostumado a trabalhar dessa forma. Mas se você já trabalha em cima de um ciclo de vida de produção, onde tem justamente essa oscilação de preço de acordo com a medida do produto, você vai sentir uma certa dificuldade em relação a achar algumas lojas virtuais existentes no mercado. Então aí vai a dica, pessoal. Esse é um vídeo bem curto, na verdade, só uma análise que eu cheguei a pedido de um parceiro nosso aí de Manaus, que as lojas virtuais estão um pouco obsoletas em relação a isso aí. Então, antes de você fechar com uma loja virtual, né, se você já trabalha em cima do ciclo de vida, verifique a forma de integração, né, como que justamente esse preço vai ser atualizado, né, dinamicamente de acordo com as informações do que o cliente quer, basicamente largura e altura, no caso especificamente de uma gráfica digital ou comunicação visual, né. Então, cliente informa largura e altura, automaticamente o sistema vai calcular o custo de produção e vai determinar o preço de venda para aquela medida lá, né?
E um detalhe, mesmo as empresas, na verdade, que é um pouco óbvio que eu vou falar, as empresas que têm o costume de trabalhar de maneira tabelada, né, eu vi algumas experiências aí em algumas lojas que eu entrei para fazer algumas brincadeiras, de trabalhar produto com laminação e sem laminação, produto com refilamento, estou falando no caso especificamente de gráfica, trabalhando com preço tabelado, né, mesmo que você trabalhe de uma forma de margem de contribuição, está errado isso, porque há um trabalho maior em relação à parte do acabamento, né? Ou seja, o cenário que a gente vê no mercado brasileiro ainda estão muito despreparados em relação à gestão de custo, né? Gestão de custo e gestão de RH. Eu sempre acompanho os fóruns aí, Facebook, grupos aí de segmentos e vejo que ninguém comenta sobre gestão de custo, ninguém comenta sobre gestão de RH e todo mundo está preocupado muito com o equipamento, né? Ou seja, está certo, tem que estar preocupado com isso, mas não é só isso. Uma empresa não é só formada de equipamento, ela tem o custo de produção, e o custo de produção não é só equipamento. Existe o fator humano, que eu digo para você que é um dos fatores que mais pesa em relação ao seu produto, ou seja, todo produto que é industrializado, que envolve um trabalho de humano de acabamento, né, pesa muito em relação à parte dos custos indiretos, em relação ao ciclo de vida do produto. E não vejo debates em relação a esse assunto, né? Por isso que, na verdade, o mercado, eu vejo esse mercado de gráficas e alguns outros segmentos, distribuidores também está obsoleto em alguns conceitos, né? Mas tratando esse exemplo, que a gente pegou o exemplo de gráfica digital e comunicação visual, está muito obsoleto a nível de gestão, né? Então, e exemplo que as lojas virtuais que estão começando a surgir específica para esse segmento, que eu vejo que é um lado bom isso, né? Você ter soluções em software mais específicas, né, estão indo para uma linha de trabalhar com margem de contribuição, ou seja, trabalhar com preço tabelado, ou seja, o cliente passa para a loja qual que é o preço final, e aí, volto a repetir, não é culpa da loja, mas a loja virtual ela tem que se atentar que existe um grupo de empresários aí que já tem uma gestão mais sofisticada, uma gestão mais atualizada, na qual essas lojas não vão atender, né? Então, segue a dica aí para o pessoal da loja virtual, segue a dica para você, empresário, que já trabalha em cima do ciclo de vida, né, em relação à fórmula do teu custo de produção, né, para que na hora que for fazer uma loja virtual, tome cuidado com a loja virtual, senão você vai ter dor de cabeça lá na frente, vai fechar com a loja e vai ver que vai trabalhar de maneira errada os seus preços. Bem, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, curta o nosso canal aí para receber mais vídeo e até o próximo vídeo. Obrigado.